Dezembro 15. Miqueias 1, verso 1 a 4, verso 13. O Senhor deu essa mensagem a Miqueias de Moresete durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam respeito a Samaria e a Jerusalém. Prestem atenção todos os povos, que a terra e tudo o que nela há ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra vocês. De seu santo templo, o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima. Ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sob seus pés e escorrem para os vales, como cera no fogo, como água que desce pela encosta. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro da idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso, transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, até que os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com o pagamento de sua prostituição e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Por isso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como o chacal e gemerei como a coruja, pois a ferida de meu povo não tem cura. Chegou a Judá, até as portas de Jerusalém. Não contem isso a nossos inimigos em Gate. Não chorem. Vocês, habitantes de Bet-Leafra, rolem no pó. Vocês, habitantes de Safir, vão para o exílio, nus e envergonhados. Os habitantes de Zaanã não se atrevam a sair da cidade. Os habitantes de Bet-Ezel estão em prantos, pois não têm proteção. Os habitantes de Marote anseiam por alívio, mas a calamidade do Senhor chega até os portões de Jerusalém. Atrelem os cavalos às suas carruagens e fujam, habitantes de Laques. Você foi a primeira cidade em Judá a seguir Israel em sua rebeldia e levou a bela Sião a pecar. Deem presentes de despedida a Moresete e Gate. A cidade de Aquisibe enganou os reis de Israel. Ó habitantes de Maressa, trarei um conquistador para tomar sua cidade, e a liderança de Israel irá a Adulão. Ó habitantes de Judá, raspem a cabeça, pois seus filhos queridos serão levados para longe. Fiquem calvos como a águia, pois seus pequenos serão exilados em terras distantes. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos. Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor, eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço, não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou nossa terra. Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então, outros estabelecerão suas divisas, e o povo de Israel será ignorado na hora de repartir a terra. Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve falar desse modo ao povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizeste o que é certo, minhas palavras lhes teriam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhes deu. Levantem-se, vão embora.
esta não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim, vocês se alegrariam. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram, juntarei vocês novamente, como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Eu disse: ouçam, líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Sim, comem a carne de meu povo, arrancam sua pele e quebram seus ossos. Cortam-no em pedaços, como carne para a panela. Então, na hora da aflição, clamam ao Senhor. Esperam mesmo que ele responda? Depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Assim diz o Senhor: vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar, prometem paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora, a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas e seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados e vocês, adivinhos, serão humilhados, cobrirão a boca, porque não há resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Por causa de vocês, o monte Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformada num monte de ruínas. Crescerá mato na colina, onde hoje fica o templo. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima das colinas, e povos de todo o mundo irão até lá. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá conflitos entre nações poderosas e distantes. Elas forjarão suas espadas para fazer arados e transformarão suas lanças em podadeiras. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos Exércitos. Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor, nosso Deus, para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri. Os fracos sobreviverão como um remanescente. Os exilados se tornarão uma nação forte. Então eu, o Senhor, reinarei sobre eles no monte Sião para sempre. Quanto a você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus, voltará a ter força e poder soberano. O reino de minha preciosa Jerusalém será restaurado. Agora, por que grita de terror? Acaso não tem rei para governá-la? Morreram todos os seus sábios? Sim, você foi tomada de dor como a mulher que dá à luz. Ó habitantes da bela Sião, contorçam-se e gemam como a mulher em trabalho de parto, pois terão de deixar a cidade para morar nos campos. Vocês serão enviados ao exílio, na distante Babilônia. Ali, porém, o Senhor os libertará. Ele os livrará das garras de seus inimigos. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que ela seja profanada. Vejamos a destruição de Sião.
mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem seu plano. Essas nações não sabem que ele as reúne para serem batidas e pisadas como feixes de cereal na eira. Levante-se e esmague as nações, ó bela Sião, pois eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze, para que pisoteie muitas nações, até despedaçá-las. Você dedicará ao Senhor as riquezas que elas roubaram, dedicará seus tesouros ao soberano de toda a terra. Apocalipse 6, versos 1 a 17. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: "Venha!" Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: "Venha!" Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: "Venha!" Então olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: "Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho." Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: "Venha!" Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: "Ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue?" Então a cada um deles foi dada uma veste branca. E lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam às montanhas e às rochas: "Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver?" Salmo 134, versos 1 a 3. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Provérbios 30, versos 1 a 4. Os ditados de Agur, filho de Jaque, contêm esta mensagem: "Estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, nem tenho o conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é seu nome? E qual é o nome de seu filho? Diga-me, se é que sabe."